Boa tarde, meu nome é Tássia Sena, nós somos acadêmicos do sexto período de Medicina da AFIA Educacional São Lucas, de Porto Velho, Rondônia. Através da disciplina de Projeto Integrador, desenvolvemos esse simpósio com o intuito de informar vocês, pais ou responsáveis, a respeito dos impactos da pandemia de Covid sobre a saúde mental das crianças. Olá, me chamo Karen Carvalho e teremos como abertura desse simpósio uma palestra realizada pelo Dr. Niedson Medeiros sobre como identificar os impactos da pandemia na saúde mental infantil. Dr. Niedson Medeiros é médico pela Universidade Federal de Campina Grande, formado em 2014, especialista em Medicina da Família e Comunidade pelo Provab e psiquiatra pela 17ª turma de formação no Hospital Dr. João Machado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Também fez aperfeiçoamento em psicodermatologia, pós-graduando em psiquiatria da infância e adolescência, e fez residência médica em psiquiatria pelo Hospital Dr. João Machado, pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, com trabalho de conclusão de curso sobre os aspectos psicanalíticos da automutilação na pós-modernidade. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham um ótimo evento. Olá pessoal, eu me chamo Niedson Medeiros, graduado pela Universidade Federal de Campina Grande, psiquiatra pela CESAP do Rio Grande do Norte. Fui convidado para falar um pouquinho para vocês sobre o tema saúde mental infantil na pandemia do Covid-19. Olá a todos, é com imensa satisfação que eu venho ministrar a vocês um pouco sobre saúde mental infantil na pandemia do Covid-19. Este evento promovido pela Faculdade de Medicina de Rondônia, eu fui convidado para falar um pouco sobre esse tema. A pandemia, ela impactou em todas as áreas humanas, em especial na saúde mental, não só na saúde física, mas na saúde mental das pessoas. E levando isso para o público infantil, a gente vê que houve mudanças que a gente precisa destrinchar e comentar um pouco. Mudanças no cenário, nas escolas, as aulas remotas para as crianças, vocês pais, mestres, mestres que sentem falta da sala de aula, alunos que sentem falta dos amiguinhos na escola e dos professores também na sala de aula. Impactou totalmente a saúde mental das pessoas, e em especial no público infantil. Quando a gente leva a parte da saúde mental infantil, a gente precisa ver que as crianças, elas têm um universo, elas têm o tempo delas, diferente do tempo do adulto. E quando a gente traz isso para o cenário das casas, dos lares, vem as preocupações. E eu estou vendo meu filho diferente, o comportamento do meu filho está diferente. Então, essa é a grande queixa que a gente vê nas casas. A gente vê os pais preocupados com essa nova modalidade de educação remota, que vem ocorrendo não só na parte da educação, como eles estão percebendo as crianças mais ansiosas, as crianças mais caladas, mais deprimidas. E é sobre isso que a gente, quais os sinais que a gente vê naquela criança, que são sinais de alerta, para que a gente deva estar buscando um auxílio profissional, deve estar marcando uma consulta com um especialista. Aquela criança está mais retraída, a criança não está demonstrando interesse em brincar, as formas de socializar estão diferentes, estão brincando em casa, de repente o universo. A gente sabe que o universo moderno é diferente. As brincadeiras, os jogos, o Minecraft, por exemplo, a gente vê os desenhos, são diferentes. Então, se mesmo dentro desse universo, a criança foi inserida numa nova modalidade, não se adaptou,
A gente está vendo que muitas não estão se adaptando. E nem era de a gente exigir que se adaptassem de uma forma acelerada. Como nós, adultos, por exemplo, muitas vezes não estamos nos adaptando. Então a palavra é adaptação. Adaptação. Estudos têm demonstrado, estudos do The Lancet, têm mostrado que tem aumentado também entre os adultos a procura por drogas ilícitas, né? As adicções tem aumentado, questões relativas a crenças distorcidas tem aumentado, então depressão, ansiedade. Então, os fatores dos adultos são quais, né? Então, o desemprego, né? O luto não trabalhado, né? Isso, as novas conformações econômicas. Isso. Então, levando para o universo da criança, a gente vê uma criança que está afastada dos amigos, vê uma criança que tem que mudar as perspectivas, os planos, que está tendo que ficar em casa numa rotina a qual ela não estava acostumada, né? Porque se a rotina afeta o adulto, imagine a criança. É isso. Então, assim, para os pais, novos desafios. Se a criança já tinha precedentes ou preditores, ou já tinha uma genética, ou já tinha um ambiente que condicionasse um adoecimento mental, já vinha nesse processo, a pandemia exacerbou isso. E isso é perceptível, os estudos comprovam. Crianças que, por exemplo, precisam de um segmento especializado, que já estavam precisando, como a gente percebe, crianças que precisam de um fonoaudiólogo, do psicólogo, do psicopedagogo, do psiquiatra. A gente tem um grupo de crianças autistas, disléxicas. Então, ocorre, essas crianças precisam de especialistas, precisam de segmento, seja ele remotamente ou presencial, e prioritariamente presencial, que a gente sabe que é diferente. Então, como lidar com esse desafio? Assim, isso não é fácil. Então, você, às vezes, as conformações familiares são diferentes nessa era pós-moderna. Quantos lares a gente percebe desajustes sociais, a gente percebe distorções, e como isso influi naquela criança. Às vezes, crianças já fragilizadas, às vezes, crianças que já vêm com déficit global, com transtorno do neurodesenvolvimento. Então aquele déficit acaba por ser exacerbado. O familiar ele não vai ter como, muitas vezes, usar uma ferramenta de uma forma mais adequada, como, por exemplo, a ferramenta ABA, do comportamento aplicado para pais autistas. Então, os pais muitas vezes não vão ter como fazer aquilo 100%, às vezes não vão ter como fazer corretamente, integralmente, aquele exercício que o psicólogo passou, isso afeta. Como também as crianças que não vinham com transtornos, mas que estão chegando a desenvolver transtornos, como tem ansiedade, depressão, o luto não trabalhado, levando a essas condições ansiosas, depressivas, o trauma, daí vem o estresse pós-traumático, então a ansiedade, o pânico, entendeu? Então, tudo isso são uma gama de condições que estão ocorrendo nesse público e que infelizmente a pandemia exacerbou. Como, por exemplo, crianças que aí você já pegando para a puberdade e adolescência, às vezes você tem crianças com transtornos de personalidade, como também tem crianças com transtornos disruptivos, crianças com transtornos que levam a impulsos agressivos. Então, esse é um desafio para os pais, porque essas crianças acabam por ficar irritadiças naquela rotina. Então, como quebrar essa rotina? O que é que a gente faz para quebrar essa rotina? Então, não é fácil, é um desafio realmente. Então, a pandemia levou todo esse cenário. Levando para a parte da adolescência, às vezes também já na infância, que a gente vê a introdução precoce das drogas ilícitas.
Infelizmente, a gente tem observado uma introdução precoce das drogas ilícitas. Então, se você já pega uma criança que já tinha, que a gente vê por exemplo, com déficit de atenção, hiperatividade, uma criança já com um transtorno opositor desafiador, um transtorno de conduta, ela já tem condicionantes que já predispõem aquele uso, aquela compulsão, aquela adicção. Então, essas toxicomanias, né, essas procuras por essas drogas ilícitas, acabam também por ser exacerbadas nessas condições, em especial nessa mudança de rotina. Quando você fala uma mudança de rotina, né, para uma criança, um jovem com quadro de autismo, isso é muito ansiogênico. Às vezes isso acaba por ser um preditor a mais para a ansiedade e também para a depressão. Então, todos esses fatores precisam ser analisados com carinho nessa pandemia do Covid-19. E a gente precisa ter um trabalho conjunto entre os educadores, os mestres, professores, né? Entre os gestores em educação, os psicopedagogos, psicólogos, a rede de atenção psicossocial. Então, todos de mãos dadas, para que venham ser feitas propostas a lidar com essa situação da pandemia, né? Porque também não vamos aqui falar de uma forma desesperançosa de que não existe coisas boas ou de que não existe saídas, porque existem saídas, existem coisas boas, né? Existem proposituras, né? Existem projetos. Então, o projeto Impacto da Covid-19 é um deles, onde se une essa equipe multi-interdisciplinar, onde se propõe a saúde como uma condição biopsicossocial, né, que também é outro conceito que a gente traz, que é o conceito de saúde que vai além do biologicismo, do tecnicismo, um conceito que traz o fator psicossocial, que é esse que a gente vê, em que ambiente está inserido essa criança, né, esse adolescente, que é a parte ambiental, como frisa muito o psicanalista Winnicott, a parte da relação mãe-filho, a relação parental, como é esse lar, essa casa, né, como tanto frisam os psicanalistas, né, e a rotina, né, que aí já vem pela linhagem cognitiva e comportamental. Como está sendo essa rotina? Que tipo de comportamentos, né, a técnica ABA, né, que tanto aplica não só para os autistas como crianças enfrentando quadros de déficit intelectual, né? Essa parte da técnica ABA leva muito essa condição do comportamento, né? Então, aquela criança, se ela está repetindo um comportamento nocivo, porque não levar isso em conta e ver o que é que está prejudicando, né? Se isso está sendo feito de uma forma obsessiva, de que forma isso está prejudicando. Vamos propor coisas boas, vamos propor comportamentos, vamos modificar a rotina, vamos propor outro tipo de rotina dentro da rotina, né? E então é isso. Então é aquelas velhas perguntas: o que tu fazes nas fases, né? O que a pessoa faz em uma determinada fase, porque para além de coisas ruins ou que estejam ocorrendo, existem coisas boas no meio das fases, existe amadurecimento, existem ensinamentos, não só para as crianças, como para os pais, que a gente sabe que as crianças muitas vezes refletem o que vem dos pais. Então é isso, assim, levar um entendimento holístico, levar um entendimento universal dessa criança, esse ambiente, nessa família em que ele está inserido, estudar esse ambiente e as proposituras comportamentais e de atitudes que podem estar sendo inseridas, podem estar sendo modificadas. Se tem uma coisa tóxica, vamos modificar as coisas tóxicas, né? Vamos propor coisas saudáveis para essas famílias, essas crianças, não é isso? Então vai muito por aí. Então a pandemia, ela nos traz esses ensinamentos
Essa conversa saudável que eu quero estar tendo hoje, essa reflexão, assim, para os pais, mestres, alunos, né, para os gestores em saúde e educação, de que possam estar vendo essa temática, propondo, né, e refletindo sobre essas condições. É isso. Não só as exacerbadas, como eu já falei, como as em andamento, ou que estão sendo desencadeadas, né, por essa pandemia. É isso. Então, meu muito obrigado a todos pelo espaço, pelo projeto Impacto Covid-19, e estou à disposição para perguntas, questionamentos e discussões sobre